História do Zé. Quem era Zé? Zé era um senhor muito simples que morava em uma cidadezinha do interior. Foi criado pelos avós maternos, pois seus pais eram muito novos na época em que nasceu, onde precisaram ir para a capital para conseguir encontrar condições financeiras para cuidar de toda a família, que já eram de 3 crianças, contando com Zé. Sua avó, muito zelosa e amorosa, cuidou dele e dos irmãos enquanto a filha e o genro estavam fora, tentando a vida em outro lugar. Então, foi aos cuidados dos avós a educação que todos tiveram. Zé, desde pequeno, sempre foi um garoto muito tímido, mas muito prestativo. Se importava por demais com os irmãos e ajudava muito sua avó nas tarefas da casa. Sua avó tinha um carinho especial por ele, onde demonstrava através de abraços apertados e bolos fofinhos o carinho que sentia pelo neto, o quanto ele era importante para ela. Ele cresceu ao lado dos irmãos, e os avós, na maior parte da sua vida, foi sua referência de valores e ética. Durante sua vida, as coisas nem sempre foram tão fáceis. Precisou trabalhar muito cedo, desde pequenino, para ajudar nos gastos da casa, assim como os irmãos, pois o que os pais mandavam para eles era insuficiente para se manterem. Mas uma coisa sempre os garotos tiveram em seu lar: o amor dos avós e os ensinos cristãos que a família praticava no lar. Foi ensinado a amar o próximo, a respeitar o outro como gostariam de serem respeitados, a não tratar o outro com desdém, pois não seria uma boa coisa serem tratados desta maneira. Então, as lições diárias que o avô e a avó transmitiam crescia dentro de cada um como uma pequena semente, que ao longo dos anos geraria frutos saudáveis e tenros. Mas o tempo foi passando, e os garotos foram crescendo e se tornando adultos. Os pais sempre vinham vê-los na medida do possível, mas retornavam ao seu trabalho deixando a tarefa aos avós, pois sentiam que ali eles tinham o amor que eles próprios não conseguiriam dar, pelo fato de ficarem ausentes tanto tempo fora do lar, não tendo como acompanhar o desenvolvimento deles ao longo dos anos. Os irmãos mais velhos de Zé seguiram seu caminho, casaram-se e constituíram suas próprias famílias. Mas Zé não. Ele tinha um amor muito grande pelos avós já velhos e não quis deixá-los sós, pois foram eles, desde quando era pequeno, que olhou por todos, e agora eram eles que precisavam de cuidados. Logo, Zé sentia no coração que aqueles avós precisavam do carinho e atenção da mesma maneira que um dia ele recebeu, e isso era o mínimo àqueles que deram o máximo por ele e aos irmãos. Por isso, cuidou deles até seu desenlace terreno. Zé já não era tão jovem. Continuou morando na casa dos avós e ali ficou durante praticamente toda a sua vida. Não se casou e nem constituiu família como os irmãos. Mas mesmo solitário, tinha uma felicidade interior que reluzia em seu olhar, e isso era sentido por aqueles que o conheciam. Sentia-se agradecido, reconhecendo a saúde perfeita e a motivação que lhe surgia todos os dias para ser útil dentro do seu trabalho. A gratidão era a palavra mágica que dizia: agradeça, agradeça, agradeça sempre por tudo que tem, mesmo que não seja aquilo que espera, mas com certeza é aquilo de que precisa naquele momento. O aprendizado, portanto, vem das oportunidades que surgem diante dos seus olhos. Por isso, agradeça. Ele tinha um carinho muito especial por Jesus, pois sua avó sempre falava dele e contava suas histórias. Então Zé criou um laço muito estreito com a figura desse espírito de luz. Todas as noites, em suas orações, conversava com ele e contava-lhes as angústias, as ansiedades e também as alegrias e novidades que vivia durante o dia. Ele fazia parte da trajetória da sua vida, e durante ela, antes de ir trabalhar, ele sempre o visitava, pois sua avó, mulher sábia, sempre dizia que
que não importava o lugar que você estivesse, mas se tiver o pensamento ligado a Jesus, ele saberá e te escutará como se estivesse ao seu lado. Mas Zé gostava de ir na igreja. Então, durante muito tempo, a cada dia ao meio-dia, Zé entrava na igreja e poucos minutos depois saía de lá. Um dia, o sacristão daquele local perguntou-lhe o que ele fazia ali, com medo da sua presença todos os dias no mesmo horário, pois não compreendia essa entrada e saída tão rápida do local. Havia objetos de valor na igreja e o rapaz ficava de olho para que ninguém os roubasse. Então Zé respondeu a ele: eu venho rezar. Daí o rapaz, muito desconfiado, disse: mas é muito estranho que o senhor consiga rezar tão depressa. Aí Zé responde: bom, eu não sei rezar aquelas orações compridas e cheias de palavras, pois minha avó sempre me ensinou que o mais simples é o mais bonito e ouvido. Então todo dia, ao meio-dia, eu entro na igreja e falo: oi Jesus, tudo bem? Eu sou o Zé, eu vim te visitar. E daí num minuto eu já estou de saída. É só uma oraçãozinha, é só uma pequena visita, mas eu tenho certeza que ele me ouve. E assim Zé fazia isso todos os dias, durante anos. Alguns dias depois, o sacristão reparou que aquele senhor não estava indo na igreja. Deixou de ir. Passara-se 2 semanas e nada do Zé como de costume. E logo ele se preocupou que talvez algo tivesse lhe ocorrido. E realmente ocorreu. Zé sofreu um acidente e foi internado no hospital da cidade. Na enfermaria, ele passou a exercer uma grande influência sobre todos, pois sempre tinha alguma coisa a dizer, a contar de maneira gentil às pessoas que chegavam e que estavam internadas com ele. Sempre com um olhar amoroso e sorriso farto, a sua presença causava alegria, seu carisma era próprio dele. Os doentes mais tristes tornavam-se alegres, mais dispostos, e naquele ambiente opaco, onde antes só se ouviam lamentos e lamúrias, agora muitos risos passavam a ser ouvidos e a luminosidade surgia dos rostos sofridos daquelas pessoas. Um dia, a irmã responsável pela enfermaria aproximou-se de Zé e comentou: os outros doentes dizem que você está sempre tão alegre, Zé. E ele respondeu prontamente: é verdade, irmã. Para que ser triste? Qual a utilidade disso? Me fala. Acho que não vai servir para nada, né? Não vejo razão de ser assim, irmã. Procuro me manter com alto astral. Isso me traz paz no coração. Penso no que me aconteceu e não é que poderia ter sido pior? Então eu agradeço por ainda poder sorrir, ouvir e falar com a senhora. Vejo que há muitos em situações muito mais difíceis que a minha. Então eu só posso aqui agradecer. Veja, ainda estou aqui. E riu para ela, como se quisesse acalmar o coração da irmã e não o próprio. Não é para agradecer, irmã, mas digo uma coisa para a senhora que me deixa muito alegre e confiante. Eu não estou só. Eu nunca estive. Para falar a verdade, muitos até acham que eu sou uma pessoa só, mas eu nunca estive só. Eu sempre fui assistido por alguém muito querido e que hoje, inclusive, já até me visitou. E é por causa dessa visita que recebo todos os dias aqui que me sinto imensamente feliz e grato. Aí a irmã ficou intrigada. Ela já tinha notado que havia uma cadeira encostada do lado da cama do Zé, mas estava sempre vazia. Então, ela via que aquele senhor realmente não tinha ninguém. Não havia ninguém que o visitava, pelo menos no período que ela estava ali. Para ela, realmente o seu Zé era um homem solitário. Mas mesmo assim ela perguntou para ele: mas então, Zé, quem o visita todos os dias? Conta para mim. E a que horas que essa pessoa vem que eu não consigo encontrar? Bem, irmã,
como falei para a senhora, todos os dias ao meio-dia. Ele entra por aquela porta ali. Ele vem devagarzinho até a minha cama. Ele fica ao lado dela por alguns minutinhos, talvez até segundos, e se despede. Mas quando olho para ele, ele sorri e me diz: Oi, Zé, lembra de mim? Eu senti tua falta todos esses dias e vim te visitar.